1979, anistia. Esse é o assunto de hoje. Meu amigo, esse é o Catuque Podcast e nós vamos falar muito, mas muito sobre essa anistia de hoje e a de 1979. Mas entendamos uma coisa. Lá em 1979, diversas pessoas que fizeram todo tipo de atrocidade, várias coisas horrendas para o nosso país, hoje elas estão aí, governando estados, né, sendo deputados, senadores e até como presidente da República. É incrível. Mas a anistia de hoje, que a gente está pedindo, em relação ao dia 8 de janeiro de 2023, faça um comparativo o que essas pessoas fizeram no dia 8 em relação a aquelas pessoas, o que fizeram antes de 1979. E aí você vai começar a entender o porquê das pessoas buscarem a anistia para todos que estão envolvidos nos dias de hoje. Meu amigo, minha amiga, Hungria e Massaranduba. Massaranduba, é um prazer enorme recebê-lo aqui e eu tenho certeza, você com essa camisa já diz tudo. Fala comigo, meu irmão. Desde já agradeço, Saá, pelo carinho, pelo respeito, estar aqui participando juntamente com o nosso amigo Aldir Hungria e a todos telespectadores que estará aqui acompanhando. Se faz necessário você assistir essa comparação, porque se faz necessário lutarmos pela anistia. E aí, Hungria, fala comigo. É isso aí. No programa de hoje, eu parabenizo também Massaranduba, homem de direita, que quer endireitar o Brasil, né? Nós vamos dar uma catucada, no tempo. Nós vamos voltar ali no ano de 1979, quando foi concedida a anistia geral, ampla e restrita. Exatamente. Quer dizer, naquele tempo onde nós tivemos terrorismo, nós tivemos cartas-bombas na OAB, mortes diversas, nós tivemos sequestro, nós tivemos tortura, quer dizer, vários crimes, né? E depois eles pediram anistia. Então hoje aqueles que são contra a anistia... De hoje. Que são contra a anistia para aquele pessoal do dia 8 de janeiro de 2023. Logicamente, teve crimes ali também, mas de menor potencial ofensivo. Exatamente. Eu tenho um colega que ele, na época do colégio, né, estudei escola pública também, colégio estadual, engraçado que ele é gago. Ele é gago e veio falar comigo, Hungria. Cuidado. Não, é gago, com todo respeito, né? Até o governador é gago, né? Nosso governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. E ele veio falar comigo, ele é de movimento de esquerda e tal. Aí ele veio falar comigo, Hungria, mas ali, né, fora os batons, né, com as mulheres, guarda-chuva, sombrinha, né, esse tipo de produtos, né, de equipamentos, né, tinha gente lá, pô, eu vi um vídeo que tinha gente lá com eu falei, fuzil, aí ele, fusíveis, eu falei, pô, ele falou que era eletricista de auto, de carro, tava com aqueles fusíveis, meu irmão, pra colocar lá no painel do carro, né, na parte elétrica. Meu irmão, é esculacho, né, cara? É esculacho. Mas olha, meu amigo, minha amiga, eu vou te pedir. A gente vai passar um vídeo aqui que você, com certeza, vai, a partir dessa conversa, sair sabendo o que rolou e o que rola na política brasileira. Antes disso, eu quero te pedir, compartilhe o nosso trabalho, contribua com a gente, inscrevendo-se no nosso canal, né, dando seu like, dá lá, curta. E façam que nós consigamos chegar longe com o nosso programa. Eu só te peço isso. Se é uma forma de pagar, que a gente não recebe nada, nós não somos monetizados, isso aqui é feito com muito carinho, com muito amor, muita disposição e, ó, colocando a cara para bater, hein? Porque colocar aqui a sua opinião, hoje no Brasil, está sendo perigoso. Não é isso, Hungria? É verdade, eu queria me dirigir aos jovens do Brasil. Por quê? Nessa época, em 1979, eu tinha 3 anos de idade, Sá. Então, na verdade, você começa a tomar conhecimento, conhecer tudo aquilo que aconteceu no passado, a história do Brasil, propriamente dita, de tantas lutas e tantas guerras, dos caras pintadas também para derrubar o Fernando Collor de Mello, que foi presidente do Brasil, né? Hoje está preso lá em Maceió, de frente à praia. Chegou aí para a cadeia, mas ganhou o benefício da prisão domiciliar, está lá num apartamento milionário, né, em frente à praia, lá em Maceió, lá em Alagoas. Mas dizer que assistam, depois procure mais uma vez ao crédito
Inédito, a Brasil Paralelo, né, ao Silvio Navarro. Procure isso lá, porque o vídeo é grande, nós não vamos passar o vídeo todo. Mas procure lá e procure saber se é verdade, ou se ele é um mentiroso, ou se nós estamos aqui falando mentira para vocês, estamos omitindo o passado. Faz uma pesquisa hoje com o smartphone na mão, você bota lá, né, e você vai ver aquelas pessoas que lutaram, brigaram pela anistia lá no passado, hoje são contra aquela mãe que tem 2 filhos, que estava no movimento, mas que só estava com batom, era a arma que ela tinha, né? E outras pessoas que participavam, tipo, foi no Bumba Meu Boi, a verdade é essa, mais de 1000 pessoas foram presas, né? Se você colocar aí 10% que realmente quebraram as vidraças, quebraram os bancos, quebraram os sofás, foram lá em cima da base lá do STF, lá naquela mesa bonita, né, com aquelas cadeiras riquíssimas, né, aí no plenário do STF. Então, algumas pessoas, sim, lógico, tem que ser punida. Eu não sou contra a punição, mas punir com 14 anos uma mulher que pichou com batom, que você pega um paninho e limpa, né, punir lá o outro 17 anos, ou seja, penas altíssimas. A mulher do batom não se compara com uma outra mulher, que eu não vou citar o nome, que está envolvida em roubo de armamento, assalto a banco, e que viera fazer parte da política brasileira e que chegou até num degrau bastante alto. Não sei quem é. Não, e você vê, Massaranduba, que lá, por exemplo, no sequestro do embaixador, é filme, tem até filme, meu irmão. Aí você vai lá, você acha isso certo? Sequestrar uma pessoa, embaixador dos Estados Unidos, sequestrou, aí você humilha, querendo ou não, né, a pessoa ficar aterrorizada, ela e a família, né, os norte-americanos ficam contra o Brasil, porque como é que vai vir para um país que está sendo sequestrado, né? Então, é uma situação, cartas bombas na OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. Verdade. Pô, muitas mortes, aí o cara vai lá, pede anistia. Aí agora, 8 de janeiro de 2023, né? Fizeram uma baderna, quebraram, não era para ter feito. Agora, eles foram punidos também, além da prisão, tem 30 milhões de reais a ser devolvido para os cofres públicos. Meu irmão, o cara vai ter que pagar, lógico, não é uma pessoa pagar 30 milhões. Todos os condenados, vai divide o valor de 30 milhões por todos os condenados. Então, além dessa condenação pecuniária, né, de você ter que pagar essa multa, 30 milhões de reais, você tem a vergonha de ficar preso. Se você coloca ali, 4 anos de cadeia, né, para quem quebrou, foi aquela baderna toda lá que realmente foi feita, tudo bem. Agora, 14, 17 anos, eu acho que nenhum, você cria isso pro seu filho tá lá, bota aí 15, 16, 17, 18 anos, 20 anos, aí foi participar no movimento, aí você concorda, se fosse com seu filho, com seu marido, com a sua mãe, com a sua avó, com o seu avô, eu tenho certeza, se fosse com a sua família, você não concordaria. Mas como é com a família dos outros, e hoje aparece aqui um monte de gente fazendo festa, né? Eu conheço um monte de gente, Saar, conheço um monte de gente, Massaranduba, que faz festa quando alguém se dá mal. Se souber que fulano se deu mal por algum motivo, ele fica feliz, solta fogo, faz churrasco. Agora, se falar que o coleguinha, até dentro da família, fulano, teu primo, se deu bem no futebol, foi ganhar 400 mil reais na Arábia Saudita, meu irmão. A pessoa quer morrer de inveja. Infelizmente, por que não sou eu? É a mesma coisa a anistia. Nós vamos ver o vídeo agora. 79 retroagiu a 61. E agora 2023, 8 de janeiro de 2023, pô, tomar 17, 14 anos, uma covardia danada. E lá atrás os atos eram realmente atos preparatórios. Eles se reuniam antes, vamos tacar fogo ali. Vamos jogar bomba, coquetel molotov lá. Ou não era assim? É verdade. Porra, e agora vai querer jogar essa culpa toda, né? Vamos anistiar! Aí chega agora, sou contra a anistia. Não, a anistia, pô, tá de sacanagem. Aí quer apoio, não tem como apoiar, nem sendo de centro, não tem como ir pra lá. Aqui, cara, o ponto aqui batendo aqui quase 10 minutos. Produção, coloca pra gente aí, produção. Vai puxar aí, tá? Vamos lá? Vai lá pra dar o início. A anistia é o reencontro da nação consigo mesma. Os crimes de qualquer natureza praticados por motivação política. A liderança da Arena vota contrariamente, fechando a questão em torno contrário a essa emenda. Uma palavra tem dominado o debate público brasileiro: anistia. A anistia tem justamente este sentido:
de conciliação para a renovação. Mas quantas vezes o país já esteve envolvido com essa pauta? Descubra agora a história da emblemática anistia de 1979 e de outras anistias já realizadas no Brasil desde o período colonial, passando pelo Império e, por fim, na República. Conheça os crimes cometidos e os nomes daqueles que já receberam o benefício da anistia e que hoje são figuras muito presentes na política e na elite artística nacional. Dilma, Caetano Veloso, Gilberto Gil. No dia 28 de agosto de 1979, João Batista Figueiredo, o último militar a governar o Brasil antes da redemocratização, abriu caminho para a mais ampla, geral e restrita anistia já concedida no país. O presidente Figueiredo assinou a Lei 6.683, que diz logo no seu... Eu quero parar aqui para a gente fazer um comentário. Esse cara, general de exército, presidente da República, o cara que assinou a anistia ampla, geral e restrita. E assim como Hungria falou, desde lá de 1961, pegando todo mundo. Olha quantos crimes não foram cometidos nesse período. Nós tivemos a guerrilha do Araguaia. Nós tivemos diversas coisas ruins. Nós tivemos assalto a quartéis, roubo de armamento. Teve um filme até do Lamarca, onde aquele ator, Paulo Betti, fizeram um papel, né, do Lamarca, até muito bem interpretado. E, cara, mostrou para todo mundo como que eram as ações. E aí a pergunta que não quer calar: será que esse cara, naquela época, ao assinar essa anistia, ele imaginava que no ano de 2023, 24 e 25, o seu neto, o Paulo Figueiredo, que está lá nos Estados Unidos, ou seja, recluso, porque ele não pode voltar para o Brasil. Ele está respondendo à justiça, certo? E muitos dizem sendo perseguido. Então, aquilo que um dia serviu para muitos, hoje ele está buscando com muita veemência, através do contato político norte-americano, até mesmo com o Eduardo Bolsonaro. Ou seja, cara, não dá para entender o neto sofrendo por conta das pessoas que o avô liberou. E pegando um gancho aí na sua fala, Sá, observamos que esses que participaram do ato pedindo anistia lá em 1979, qual foi concedido, você observa que hoje eles lutam contra a anistia. Olha a inversão. Eles cometeram atrocidades, diversos crimes em todo o Brasil. Em todo o Brasil. Olha a diferença. Lá em Brasília, do 8 de janeiro, a comparação é imensa. Rapaz. É imensa. Bagulho doido. E aí, Hungria? Olha, é importante nessa primeira parte do vídeo, Sá, é que se coloca a anistia geral, ampla e restrita, ele assina em 79, retroagindo a 1961, ou seja, o que o pessoal, muitos, né, principalmente do campo de esquerda, chama de golpe de 64, ou seja, retroagiu 3 anos antes, né, de 1964, quer dizer, que atingiu muita gente e beneficiou. Lembrando que você, para dar anistia, você tem um regramento jurídico, né, na nossa Constituição Federal do Brasil, e automaticamente aqueles que não foram amparados, beneficiados por essa anistia tão, né, grande, ampla e restrita, eles foram beneficiados depois, porque a luta continuou, principalmente o pessoal de centro, esquerda, extrema esquerda, lutando para que aquelas pessoas que fugiram do Brasil pedindo asilo, ficaram exilados durante muito tempo fora do Brasil, depois eles tiveram a anistia posterior a esse ato de 79 e retornaram para o Brasil fazendo festa. No vídeo você vê isso, né? E quem não puder assistir nesse momento, que o vídeo
áudio também é grande, a gente vai conseguir passar ele todo, mas você vai ver cenas de filmes, né, que nós temos, você citou um, tem outros, né, que vai passar aqui também, que automaticamente eles, exilados, voltaram para o Brasil e depois ainda eles pediram indenização do governo federal e ganharam. Tem muita gente hoje ganhando um dinheirão. E não é pouco dinheiro, não. Não, é muita grana. Ganharam indenização aí por muito dinheiro, né? Isso eles não falam. Então, o que o Massaranduba colocou muito bem, eu concordo. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se você beneficiar A, você tem que beneficiar B também, né? Até porque não tem comparação o que aconteceu de 61 a 79, né? Cada um com a sua bandeira, né? Lutando com as armas que possuíam. E aquilo, muita gente sangrou, né? O exército metia ali o cacete, metia ali o cacetete. Metia, mas tinha gente que gostava também, né? Tomava uma cacetada, partia pra cima do soldado. E partia e fazia de tudo e me bate de novo. A verdade é essa. Aí você chega em 8 de janeiro de 23, pô, as armas que tinha, alguém falou lá do meu amigo do diretório do PT, né? Que tinha fusíveis, pô. Não, fusíveis em 23 não teve enfrentamento. Não teve. Até porque se você tem um ato preparatório, pô, o presidente da República, né? Se o Lula já tinha assumido 1º de janeiro, isso aconteceu no dia 8 de janeiro, cadê a BIM? Cadê as Forças Armadas? Cadê a Polícia do Distrito Federal? Não, cadê o presidente, que também não tomou frente nisso? Cadê o general? Não estava em Brasília. Mas ele já era o presidente, ele já era o presidente. Pois é, então, tu vê, não teve uma morte. Sim. Eles cometeram uma baderna, cometeram dano ao patrimônio público, ok. Mas a cadeia do jeito que tá dando aí, meu irmão, tá de sacanagem. E lembrando, Aldinho, que foram alguns, porque quando começaram o quebra-quebras, teve muitos dos patriotas ali do 8 de janeiro começaram a ver aquela baderna generalizada, começaram a sentar o solo para saber identificar quem é quem que estava cometendo aquela... Não, e pedindo também o pessoal parar. Isso aí. Né, pedindo pro pessoal parar, mas infelizmente, né, tem vários vídeos aí que demonstram que realmente o que aconteceu no quebra-quebra, quebraram vidraça e cadeiras e sofá e nos 3 poderes, né? Então, infelizmente, foi um erro. Vamos passar adiante que tá passando muito tempo, hein? Vamos lá, rapidinho. Cadê as câmeras, Aldinho? Foram entregues só 4 câmeras. Não tem. Produção, deixa eu passar aqui, produção. Vamos lá? Opa! O primeiro artigo. É concedida a anistia a todos quantos, no período compreendido entre 2 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979, cometeram crimes políticos ou conexos com estes, crimes eleitorais, aos que tiveram seus direitos políticos suspensos e aos servidores da administração direta e indireta de fundações vinculadas ao poder público, aos servidores dos poderes legislativo e judiciário, aos militares e aos dirigentes e representantes sindicais punidos com fundamento em atos institucionais e complementares. A anistia de 1979 pode ser considerada o início da abertura política e da pacificação nacional depois de um longo período de violência. O ambiente de caos era promovido pelos vários setores da ideologia da esquerda, os marxistas, trotskistas, terroristas e demais sufixos, além, é claro, dos excessos praticados pelos próprios militares. Era hora de parar com cartas-bombas explodindo na Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, em gabinetes, hotéis, na quadra da Escola de Samba Acadêmicos do Salgueiro, no Rio de Janeiro, e em bancas de jornais. Foi um período que deixou muitos mortos e sequelas que marcaram muitas vidas. Era hora de passar uma borracha, era hora do desfecho, era hora de perdoar para pacificar o país. O artigo 1º da lei concedeu o perdão a todos. Leia-se novamente todos. É importante destacar a palavra todos, porque essas 5 letras marcariam a história do Brasil. Bem claro isso. Todos, como diz textualmente o artigo, os que cometeram crimes políticos ou conexos, crimes eleitorais, aos que tiveram direitos políticos suspensos, aos militares e aos dirigentes sindicais e por aí vai. Um mês antes de entrar para a história, para que não restasse nenhuma dúvida do passo tomado rumo à pacificação do país, o presidente Figueiredo fez questão de frisar em uma carta enviada ao Congresso Nacional e assinada de próprio punho, abre aspas,
Este, senhores congressistas, um projeto de anistia que envio à consideração de vossas excelências na convicção de que pratica um ato significativo e profundo, o ato histórico de anistia, com a mesma serena confiança com que, na informalidade da vida cotidiana, estendo a mão a todos os brasileiros. Brasília, em 27 de junho de 1979. Gente, eu vou parar aqui porque o vídeo é muito grande. E foram todos mesmo. É grande, mas é muito bom também, né? O vídeo é muito grande e eu vou te fazer um convite. Assista o vídeo. É importante que você tome conhecimento disso, principalmente você, jovem, que não conhece essa história, que só ouviu falar. Olha, mais uma coisa. Eu hoje sou professor de geografia, dou aula de história, mas lá quando eu era moleque, eu ouvi muito professor tentando manipular minha cabeça para entender da forma que eles queriam. E eu, infelizmente, fui manipulado. Eu acreditei que esses movimentos progressistas seriam movimentos para um futuro melhor do Brasil. E ao tempo eu fui observando que nada disso aconteceu. Pelo contrário, o Brasil que a gente vive hoje está uma porcaria. A criminalidade aumentou acentuadamente. Verdade. O uso de droga está assim, ó, avassalador. Você vê uma libertinagem. A cultura que tantas pessoas chamam, cultura, que cultura é essa? Nenhuma. E o poder de armamentos em todas as comunidades do Brasil. Então, eu queria que você parasse para entender essa dinâmica. E o que tanto a gente fala, o Brasil precisa ser, mais uma vez, pacificado. Quem decide o que é melhor para o país é o povo. E eu falo, vou voltar aqui a lembrar, o Peter está sempre falando, soberania, soberania. Meu irmão, soberania é o povo. Se o poder emana do povo, é o povo que tem que decidir. E é isso, cara. Eu penso assim, nós temos um outro trecho desse vídeo que é importante que nós consigamos ver. E aí, eu queria que você fizesse mais um comentário até para a gente poder avançar. A produção está me chamando a atenção aqui que, ó, já passou muito tempo. Vamos lá? Vamos lá. Eu entendo que esse comparativo de 79 até o que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023 faz com que a pessoa abra a cabeça, Marcelão. Sim. Ver o que aconteceu lá atrás, né? Aquela luta. Eu tinha 3 anos de idade em 79, quando João Batista Figueiredo, um general do Exército, né? Já estava ali, já passando o poder dele. Você vê, fez uma carta de anistia geral, ampla e restrita. Eu lembro uma passagem bíblica, sabe? Falou, o poder emana do povo, está na Constituição do Brasil, né? Quando Pôncio Pilatos, né, pegou Jesus, colocou naquela praça, juntamente com Barrabás, ele perguntou ao povo, escolhesse. Falou, Jesus, aqui um maluco que diz ser filho de Deus, né, com blasfêmias, e esse aqui, um sujo, um condenado, um vagabundo, né, que rouba, que mata e estupra, que é o Barrabás. Logicamente foram com essas palavras, mas basicamente isso que eu quero dizer. E o povo ali decidiu, né, crucifiquem Jesus e libertem Barrabás. Depois veio o arrependimento, né? Então, o que eu entendo nisso tudo poder emana do povo. A Câmara Federal, os deputados federais representam a população, são eleitos pelo povo. O Senado Federal representa os estados e o Distrito Federal, 3 por estados e 3 representantes do Distrito Federal, são 81 no total. 513 deputados federais, agora eles aumentaram para 531, só falta foi o presidente Lula vetou e agora com certeza eles vão derrubar o veto e vai passar para 531 na próxima eleição do ano que vem. Então eu acho que depois de um lance desse, da condenação, né, certa, de forma parcial, como eu sempre digo, porque o Alexandre Moraes, por exemplo, o ministro Dino, né, não deveria estar julgando, porque o Bolsonaro e o bolsonarismo, eles são rivais diretos, são contra. Então eles vão martelar e automaticamente ali são 5 na turma, a primeira turma, o placar vai ser 5-0 ou 4-1, na minha opinião, contra o Bolsonaro e seus aliados, né? Esses aliados que eu digo são ministros, né, do governo Bolsonaro. Então deveria ser colocado depois para a Câmara, então, decidir se valeria aquela pena, aquela condenação ou não, porque eles representam o povo.
Na verdade, se na maioria das manifestações que nós tivemos aí 7 de setembro de 2025, você olha os atos promovidos pela esquerda, né, dita aí PT, né, os outros partidos de esquerda e extrema-esquerda, e os atos promovidos pelo PL, Partido Liberal, né, logicamente que a direita aí, vocês podem ver os vídeos, né, no mínimo 5 vezes mais, ou seja, a população foi para a rua contra, né, o que está acontecendo no STF. E a favor da anistia geral, ampla e restrita, é o que deveria acontecer, e depois sim, botar para o povo decidir entre a lenda, que eu me refiro ao atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a lenda, o Lula, e o mito, Jair Messias Bolsonaro. Ué, bota os dois para brigar, igual quando o Lula saiu da cadeia, né? Automaticamente ele pôde ser candidato a presidente da República e foi lá, disputou, né? Querendo ou não, mal ou bem, foi eleito. Presidente está aí. Agora, falar que aquilo que aconteceu foi um golpe de Estado, uma tentativa de golpe, pô, não tinha uma arma de fogo, não tinha uma bazuca, não tinha um tanque, não tinha um carro da polícia, por exemplo, que fosse blindado para poder entrar, né? Fala assim, um monte de baderneiros, ok, tá certo. Gente, vamos assistir o final? Vamos lá. Pela anistia de 79 é redemocratização. A cena política brasileira das décadas seguintes foi moldada pelos envolvidos na campanha da anistia de 1979. Aliás, o próprio movimento nasceu dentro de um partido político. A tentativa de avançar com um indulto nos moldes de uma anistia começou em 1972, conduzida pelo MDB, que fazia oposição à Arena, partido que dava sustentação ao governo. Todos os partidos. O Comitê Brasileiro pela Anistia só foi criado em 1978, quando a pressão cresceu dentro e fora do país. Naquela época, o líder sindical Luiz Inácio Lula da Silva circulava pelo ABC paulista com panfletos à mão, vestindo uma camiseta branca, suada, que levava os dizeres "Anistia já". Lula organizava greves nas fábricas preparadas em mesas de metal nos botecos da Vila Euclides, em São Bernardo do Campo, sede do Sindicato dos Metalúrgicos. Alguns colegas anotavam o que ele dizia e elaboravam panfletos que chegavam até os funcionários da Mercedes-Benz, Volkswagen, da Scania, escondidos nas meias. Era comum usar o tradicional meião de futebol, com a desculpa que fazia muito frio no ABC Paulista às 6 horas da manhã ou tinha uma pelada depois do expediente. Mensagens também eram escritas nas paredes internas dos banheiros das montadoras de carros e caminhões. Mas o que Lula buscava, afinal? Ele queria a anistia para poder fundar o Partido dos Trabalhadores. Foi por força da anistia de 1979 que o Partido dos Trabalhadores surgiu em fevereiro de 1980, no pátio do Colégio Sion, no bairro de Genópolis, na capital paulista. O PT só aconteceu porque o presidente João Batista Figueiredo assinou a Lei 6.683, a Lei da Anistia. O PT sempre foi uma bagunça, comandado por Lula, que promovia greves em série em São Paulo. Mas tinha também um grupo de intelectuais, o pessoal do chão de fábrica, as pastorais da Igreja Católica, que depois pregariam a teologia da libertação. Enfim, o PT nasceu dessa confusão, mas jamais seria possível sem a anistia. PSDB apareceu 8, quase 9 anos depois, por causa das brigas do antigo MDB e porque as duas grandes lideranças políticas na época, Tancredo Neves, Ulisses Guimarães, seguiram caminhos diferentes. Isso aí, mas o fato é que todo mundo conseguiu espaço para defender o que queria, inclusive Leonel Brizola, porque foram anistiados. PT e PSDB foram protagonistas na política brasileira por 2 décadas, por causa da anistia de 1979. Foi um processo de amadurecimento do país. Compreender que, num regime democrático, é impossível extinguir forças opostas. É possível, sim, conviver dentro do jogo político graças ao que veio depois, a Constituição de 1988. Ela é cheia de problemas, tem mais de 130 remendos, mas está lá, no artigo 2º, abre aspas, são poderes da União, independentes e harmônicos entre si,
o legislativo, o executivo Quem e dera o que eles judiciário. entendessem essa Fecha frase. aspas. Todos do mesmo tamanho, porque no final somos todos do mesmo tamanho perante a lei. A Lei 6.683 mudou o Brasil, sobretudo porque abriu possibilidades de convívio. Um dos trechos que o presidente parar João por aqui. Batista Isso Figueiredo vem muito rabiscou. Olha, a gente tá batendo aí já há muito tempo e a produção tá me xingando aqui. Para, por favor, tem muito tempo. Então, cara, vamos dar nossas considerações finais, mas eu vou pedir com bastante brevidade, que eu tô aqui, ó, sendo pressionado. Meu amigo, minha amiga, eu gostaria muito que você pudesse assistir esse vídeo e fosse lá no Brasil Paralelo, entendesse toda essa dinâmica, para que você pudesse entender também o porquê de muita gente pedir a anistia hoje. Bolsonaro, embora muita gente diga que o Bolsonaro falou besteira, que o Bolsonaro foi um negacionista, que o Bolsonaro foi preconceituoso, que o Bolsonaro foi tudo, não se compara àquilo que nós vimos de 79 para trás. Depois veio a Constituição de 88, uma Constituição garantista, uma Constituição que vinha com um progressismo muito grande, né? E que trouxe para cá, para esse país, uma bagunça. Hoje é uma engrenagem que não funciona. Não funciona. As pessoas estão com excessos de direito. Se você buscar os deveres da sociedade, eles são inferior ao número de direitos. Eu concordo que nós temos que ter direito. E é muito importante que tenhamos. Mas daí a você esquecer da palavra deveres. Eu lembro daquele tempo que nós falávamos assim, ó. O seu direito começa onde o meu termina. O meu começa onde o seu termina. As pessoas hoje não respeitam mais. Não param para pensar que muitas vezes você quer dormir e depois das 10 horas se ouve música em alto, né? Até de madrugada. As pessoas hoje não podem mais ficar no portão porque são assaltadas. Verdade. Isso veio como? Esse progressismo avassalador. E é isso. Eu encerro a minha parte por aqui. Vou pedir à Hungria, ao Massaranduba, que façam a parte de vocês. E é isso. Forte abraço. Deus nos abençoe. Mas eu peço a vocês, compartilhe o nosso trabalho, inscreva-se no nosso canal, dê o seu like, curta. E é isso, Hungria. Vai que a bola é tua. Valeu, Sá. Mais uma vez agradeço a você, agradeço o Massaranduba, a nossa produção, né? A Deus, sem ele nós não estaríamos aqui. E dizer o seguinte, para a nossa população, para o papai, para a mamãe, para o vovô, para a vovó, para a titia, para o titio, peça e divulga esse vídeo, que ele é tão importante você conhecer a história, para você ver o que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023, né? Teve bagunça, baderna? Teve. Desordem total ali? Teve. Mas pensa nesse vídeo aqui que nós mostramos, vai lá pesquisar também, que ali não teve somente o que eu acabei de falar, teve muitas mortes, sequestro, roubo, ou seja, teve de tudo, terrorismo, né? Muitos tiveram que sair do Brasil, né? Fizeram besteira, foram buscar asilo, depois exilados voltaram para o Brasil com anistia, né? Ainda ganharam dinheiro, indenização, né? Indenizações milionárias. Então eu queria que você passasse isso para o jovem, né, da sua casa. Peço para ele assistir um pouquinho o nosso programa e assistir também, né, o que nós passamos aqui. É muito importante. Agora, mais do que isso, o Bolsonaro, que é bolsonarista, Massaranduba, é a pacificação do país. Né? Vamos zerar tudo. Eu queria pedir, né, que vários amigos, né, que eu tenho de esquerda, como tenho vários de direita e a grande maioria de centro político, tá? Senão vai dizer que a Hungria está falando, não estou falando de religião, não. Para poder as pessoas pacificarem o Brasil. E vamos lá, se é um jogo, se é Brasil e Argentina, vamos botar Brasil e Argentina para jogar. Bota ali o mito, que é o Bolsonaro, e a lenda, que é o Lula. Vamos disputar. Quem ganhar, ganhou. Agora, querer tirar, né, o Bolsonaro do jogo político, da eleição. Então, eu acho que é injusto isso, e principalmente aquelas pessoas ali, eu fico pensando, se fosse da sua família, né, presos, já morreram,
né, pessoas que estavam ali naquela cadeia, presa, né, pessoas que já teve um sofrimento gigante, sabe, com a família, com os filhos, com netos, né, cadê meu pai? Tá preso, cadê minha mãe? Tá preso, cadê o vovô? Tá preso, a vovó, meu tio é pessoa com deficiência, né, então eu acho isso muito injusto, e muita gente ri e aplaude a desgraça dos outros, da família dos outros, porque não é da sua. Então eu queria pedir, a palavra de ordem aqui é pacificação. Verdade, é isso. pacificação. E aí, Sara? Então, mais uma vez, Saá, o nosso amigo Aldinho Hungria, muito obrigado aí pela participação. E lembrando, estar sempre ciente aqui no Catuque do Saá, e estaremos sempre nas ruas, pacificamente, democraticamente, lutando pelos nossos direitos. Porque aquele que não luta pelos seus direitos, jamais serão dignos deles. Vamos para a rua! Deus, pátria, família, liberdade e Jesus no coração. Muito obrigado. Ope!